Os negacionistas estão voltando os negacionistas, estão voltando os negacionistas. E aí, pessoal, vamos conversar um pouco de forma bem amorosa. Quem são esses negacionistas? São os negacionistas da sensibilidade. Não estou falando aqui da negacionista da vacina, da, dos governos, não estou falando desses caras, não. Estou falando de uma multidão muito maior. São as pessoas que negam as suas próprias sensibilidades. São as crenças que negam a sensibilidade. Crenças essas científicas ou crenças essas religiosas, né? Que sensibilidades são essas? São percepções que ainda não foram devidamente estudadas, porque são profundamente subjetivas, da, da sensibilidade humana, né? Que precisam de comprovação científica. Para os sensitivos e as pessoas sensíveis, isso já é uma verdade milenar, né? Muito mais do que milenar. É uma verdade desde que existe vida. E para as crenças, elas negam a sensibilidade porque a sensibilidade ela dá uma liberdade para você que a crença não dá. Porque a crença, se você pegar a crença religiosa, é assim. Sempre tem um líder que faz a mediação entre você e a existência, né? Entre você e o divino, né? E na sensibilidade, você não precisa desse mediador, né? Você vai direto ao divino. Então, quando as crenças elas negam essa possibilidade das pessoas, né, a massa em geral, crescer, evoluir através das suas próprias percepções e sensibilidade, é uma negação, é um negacionismo, né? São negacionistas as pessoas. E por que elas fazem isso? Porque enquanto elas estão como intermediadores, né, que são as pessoas que são como se fossem os mais próximos a Deus, estão fazendo essa ponte, elas transformam as crenças em grandes mercados, né? Ganham dinheiro através das crenças das pessoas, né? E as pessoas, por exemplo, por que se submetem a isso, né? Porque sabem que se você, por exemplo, começar a assumir a sua sensibilidade, você vai ter mais responsabilidade. Então, onde é que está a negação? Está em várias coisas, né? As negações estão nos tóxicos, né? E aí inclui também, por exemplo, a bebida, né? Que é também uma droga, um tóxico, né? E também nas crenças, sejam elas religiosas, sejam elas científicas. Por exemplo, quando é científica, são crenças que consideram somente o corpo e a vida material e fisiológica como a causa de todos os problemas que as pessoas têm, né? E aí problemas esses hoje que são bastante contemporâneos, né? Como a depressão, como a ansiedade, né? Como a angústia, como síndrome de pânico, né? Que muita gente tem vivido, né? Na realidade é uma grande pandemia. Existem aspectos fisiológicos? Lógico que tem. Aí a gente vai somar a ciência, né? A própria medicina, trazendo todas as coisas que ocasionam fisiologicamente determinadas situações na mente da pessoa, sejam ela por deficiência ou qualquer outra coisa, de alguma substância que precisa do corpo para poder a pessoa ter uma atividade mais tranquila, né, na vida, mas também juntar também as coisas também do campo espiritual. E aí a ciência mais materialista, ela nega essas questões espirituais, mas nega
porque as pessoas não percebem e porque as academias ensinam isso. Mas os médicos e as médicas, né, e os psicólogos, psicólogas, e não somente essas profissões, todas as profissões que são sensíveis, as pessoas sentem. Até engenheiros, engenheiras, né, pessoas que são sensíveis, percebem a questão energética espiritual. Quando se aproxima de uma pessoa, quando vai numa casa, quando vai que sente a energia densa, quando se aproxima de uma pessoa que sente uma densidade, quando discute com alguém, que sente a mudança energética, não só emocional, mas energética no corpo. Então, essa sensibilidade, na realidade, ela vai levar você para a liberdade. E não se tem interesse, porque enquanto isso vão ficar mediadores, né? Os mediadores do campo material, né? No campo da ciência, e os mediadores no campo religioso, e as próprias pessoas também se permitindo a existência desses mediadores para também não assumirem responsabilidade. E quando você começa a sentir as coisas mais no seu corpo, na sua mente, em si, né, você vê que o mundo é maior do que esse que é colocado, né, para as pessoas. A ciência está avançando, né? Por exemplo, a física quântica mesmo está observando várias coisas que hoje os sensitivos, hoje não, que há milênios os sensitivos já sabem, ela hoje está considerando, por exemplo, essas coisas muito, como é que se diz, científica, né? Cientificamente, né? E vai trazer muitas novidades, né? A própria teoria da relatividade foi uma das coisas que ajudou muito, né? Quando considerou que, na realidade, tudo nessa Terra é energia, né? As coisas que a gente vê como coisas materiais, né? Um corpo de uma pessoa, uma árvore, não sei o quê, uma casa, na realidade são energias, só que condensada, né? Se você for lá usar um microscópio, você vai ver que existe muito espaço entre as células, muito espaço. Então, tem muito mais energia do que a própria matéria, né? Com isso, né, a ciência está cada vez mais entrando nesse campo, né? Já existem algumas disciplinas em algumas universidades, a própria Organização Mundial da Saúde, né, através do CID-10, que é o compêndio das doenças no campo internacionalmente, né, internacional, já contempla essa questão, por exemplo, das doenças que têm um fundo espiritual. E quando eu falo de sensibilidade, eu falo para a gente perceber isso. Então, se a gente juntar, o negócio é não negar, é juntar o que já se sabe. Né? Você tem a medicina, por exemplo, ayurvédica, você tem a medicina chinesa, pode se juntar com a medicina ocidental, pode se juntar também com a percepção dos sensitivos, das pessoas sensíveis, né? Que trabalham tanto na saúde, para poder juntar esses conhecimentos e a gente unir uma coisa, por exemplo, as coisas mais antigas com as coisas mais novas, para cuidar do ser humano como um todo. Então, a negação ou o negacionismo, ele vai muito aí no sentido da dominação, porque enquanto ele faz com que as pessoas, por exemplo, você vai para um templo religioso, lá você tem um mediador, e aí você fica mais passivo do que ativo, né? Se você, por exemplo, vai usando a sua religiosidade de forma mais ativa, você vai percebendo e sentindo determinadas coisas que a sua própria a sua responsabilidade aumenta e através da sua responsabilidade você vai se curando, vai percebendo qual é o fundo que ela tem e vai buscando soluções, tanto físicas, né, tanto materiais, como também do ponto de vista religioso, da sua forma de conexão. E aí não importa a forma de conexão, né? Todas as formas de conexão com o divino são muito bem-vindas, né? Mas é muito importante que você faça essa conexão direto, que você não tenha nenhum mediador disso. Não precisa de mediadores. Esses mediadores, na realidade, são pessoas comuns. Pessoas também que têm raiva, que têm ciúme, que têm inveja, que têm violência, que são agressivos. Pessoas comuns, como você. Como todo ser humano, por exemplo, na realidade, o divino não criou nenhum ser privilegiado. O crescimento das pessoas é que vão acontecendo a cada momento. Você vai crescendo se você se abre para essa possibilidade.
Então, quando eu falo que os negacionistas estão voltando, na realidade os negacionistas já são muito antigos. Eu lembro muito daquela frase que é muito linda, maravilhosa, né? Que é, quem tiver olhos para ver, que vejam, e quem tiver ouvido para ouvir, que ouçam. Na realidade, antigamente eu pensava, por exemplo, que isso aí era, estava falando, por exemplo, que as pessoas ainda não percebiam as coisas, né? Que ainda não sentiam as coisas em profundidade. Mas hoje eu faço uma outra leitura e vejo também que essa frase também ela pode ser lida assim também, de que as pessoas já naquela época já negavam, por exemplo. Elas tinham olhos, mas elas não viam. Elas tinham ouvidos, mas não queriam ouvir. Na verdade, não era que não ouviam, né? As pessoas tinham olhos, podiam ver. O óbvio, né? Podia ter ouvido, podia ouvir. Mas negavam as possibilidades de ouvir e negar, e ouvir e ver, para negar a possibilidade de você, através da sua percepção, ter responsabilidades maiores. Porque conforme a sua evolução, você vai tendo maior essa responsabilidade. Não dá. Mas então aí muita gente prefere, de certa forma, se infantilizar, ficar, por exemplo, um pouco mais recuado, deixar com que outros resolvam isso, né? Que essas são as questões, para poder não assumir responsabilidade. Então, quando você vai para uma crença, por exemplo, que a crença é limitada, na verdade, todas as crenças são limitadas. Até as que dizem que não são limitadas, elas serão limitadas. Porque toda crença vai levar você a isso. Porque a crença é uma questão mental. E essas questões que eu estou falando não é produto, por exemplo, do conhecimento emprestado, que são aquelas coisas que você lê nos livros e tudo mais, que outras pessoas descobriram. É através da sua própria descoberta. Quando você descobre as coisas, aí é o autoconhecimento. Pode vir um cabedal, um cara muito intelectual dizer para você que aquilo não foi verdade, algum livro dizer, sabe, científico dizer que aquilo não é verdade, você vai simplesmente rir. Porque para você vai ser ridículo que as pessoas vão tentar provar para você o que você sabe interiormente. E aí também entra a questão, por exemplo, do que as pessoas chamam de filosofia de vida, né? A história, por exemplo, de filosofia de vida é, de certa forma, um fechamento. Você se fecha em determinados conhecimentos que você adquiriu da sociedade, sei lá, dos livros, de todas as informações do pai, da mãe, de todos os lugares, e você se fecha ali e não se abre para as possibilidades que seu próprio corpo, que sua própria percepção, que sua própria sensibilidade quer ir além. Então, essa chamada filosofia de vida é também um negacionismo. Você nega as possibilidades. E qual é a história do negar? Tem uma coisa por dentro do negacionismo, que é o medo, né? As pessoas têm medo do desconhecido. Então preferem ficar, por exemplo, ali no conhecido, fazer análise, por exemplo, da vida, por exemplo, conforme você entende, que é isso e aquilo, tal, papapá, do ponto de vista moral, não sei o que você entende, do ponto de vista ético, e você não se abre para o que o mundo quer que você cresça. Olha, vamos pensar direitinho. O crescimento é infinito. Do tamanho que é o universo, e o universo é infinito, são as possibilidades do nosso crescimento. Essa vida material que nós estamos vivendo, essa vida de encarnados, é uma possibilidade, mas ela se amplia muito mais, né? Quando uma pessoa desencarna, você olha lá, por exemplo, o corpo da pessoa, você vê que é um espaço vazio. A pessoa que vivia dentro dela não está mais. E aquela pessoa não era só fisiológica. Porque, por exemplo, é tão vazio, por exemplo, parece uma casca lá, que não tem nada por dentro. É porque você percebe que aquela existência que estava ali dentro, que mobilizava aquele corpo, era uma existência energética espiritual que abandonou aquele corpo. Essa vida continua. E aí essas crenças são limitadas, e essas crenças limitadas levam, e aí eu digo isso assim com propriedade, porque eu faço contato com esse campo, que é o campo, por exemplo, das pessoas que já desencarnaram, que já estão, por exemplo, do outro lado, e eu vejo que muitas delas, por exemplo, com essas próprias crenças, elas vão para lugares, para caminhos, para lugares terríveis. E sofrem bastante, fazem depois uma autocrítica por conta do sofrimento que estão vivendo, e pedem para sair daqueles lugares, e depois saem daqueles lugares, mas passam exatamente por lugares muito terríveis, porque na própria vida de encarnada, essas pessoas tinham essas crenças limitantes como seu baluarte, e levam ela para o mundo espiritual, e no mundo espiritual elas vão se juntar aos semelhantes, que é diferente. Na Terra todo mundo está misturado, mas no plano espiritual não.
As pessoas que têm uma quantidade X de vibração vai ficar igual com aquelas pessoas. Os iguais vão estar juntos. As pessoas que estão vibrando mais alto vão para planos mais diferenciados. As pessoas que estão vibrando baixo aqui na Terra, que não é muito perceptível, né, por conta da questão do padrão econômico, intelectual que a pessoa possa ter e disfarçar, no plano espiritual já não existe isso. Todos estão juntos. E é muito sofrimento, viu, minha gente? Eu vejo, eu sinto, eu percebo, né? Eu tenho como é que se diz? Uma visibilidade relacionada a isso e uma comunicação com essas pessoas do outro plano. E, assim, tem que ser, inclusive, um contato sem nenhum julgamento, né? Porque a gente não tem que julgar quem já está sofrendo, né? Do outro lado. A gente tem que ajudar para que ela saia daquele lugar para fazer uma reflexão. E aí elas são transferidas depois para outros locais um pouco melhores, mas também depois voltam para a Terra ainda, mesmo que elas aprendam várias coisas lá no plano espiritual. Ah, não sei o que, eu vou ser diferente, isso e aquilo, mas vão voltar ainda, mesmo querendo ser diferente, mas é ainda um conhecimento ainda muito teórico. Quando elas voltarem para a Terra, ainda, por exemplo, aquelas velhas crenças da última vida, vai vir com elas. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tiver que, sabe, superar o negacionismo, supere aqui, nessa vida agora. Porque quando você for para o mundo espiritual, você já vai um pouco mais evoluído, e aí você vier na próxima vida, você já vai vir também com essa percepção mais evoluída, porque se cresce na Terra. No mundo espiritual você vai ter só informações, mas não vai ser a mudança real. A mudança real se dá na Terra. Então, como as pessoas fazem essa negação, negam bastante, por exemplo, as possibilidades de crescimento por conta das responsabilidades que irão ter, por conta do crescimento interior, e elas negam, por exemplo, para que isso não aconteça, se permanecem, por exemplo, ainda infantis do ponto de vista espiritual e levam essa infantilidade ainda para o plano espiritual. Passa um período, geralmente, sofrendo no lugar por conta da, né, arrogância, prepotência, né, violência, agressividade, competição, brigando umas com as outras por todas as coisas que existem na Terra, né, sem querer realmente ser uma pessoa solidária, amável, né, de coração, porque não adianta você também ser bom, você ser bom, por exemplo, só baseado em algum conhecimento que alguma religião lhe deu. Eu acho que é muito importante você ser bom e ser consciente. Então, quando você fizer alguma coisa, por exemplo, legal aqui na Terra, faça porque seu coração mandou, não porque a religião mandou. Porque se você fizer alguma coisa porque a religião mandou, você não está fazendo, na realidade, uma bondade. Você está, tipo assim, negociando, tentando negociar com Deus. Isso é um fingimento, é uma hipocrisia. Então, faça porque seu coração, por exemplo, é mobilizado. Faça porque você se sente. Você sabe que aqui na Terra todo mundo, né? A grande maioria é egoísta. Então você vai fazer e as pessoas depois não vão lhe agradecer. Então, se fizer, faça porque você tem vontade. Porque se esperar, por exemplo, que as pessoas vão agradecer, você vai se frustrar com isso. Então, faça porque seu coração sente-se feliz. Faça porque aquilo é um prazer de fazer. Entendeu? Mas não espere, por exemplo, essas mudanças das massas, não. Você tem que mudar individualmente. As mudanças não acontecem, sabe, de multidões, da grande humanidade.